Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você. Com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, princesa, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente ama, um assunto particular, mas que nos move, que nos faz ter paixão, que nos faz querer o melhor para nossa família, as pessoas que a gente ama e para a gente mesma, que são os nossos sonhos. E como os desafios que temos durante o percurso podem nos aproximar ainda mais dos sonhos, do propósito que a gente tem e foi chamada para ter. Esperamos muito que vocês gostem dessa mensagem. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com uma amiga que precisa ser estimulada, motivada a continuar e persistir, tá bom? Seja uma mensageira de boas notícias. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, ter um sonho, um propósito de vida faz com que a gente se sinta viva. Eu falo isso, princesa, porque antes eu não ligava muito para sonhos, para propósito. Eu achava que tudo era muito distante, ou estar ali fazendo a mesma coisa todo dia, na rotina, sem ter um porquê, sem ter um propósito claro, por que eu estava fazendo aquilo. Eu achava que era comum e fazia parte da rotina mesmo, era aquilo que eu tinha que viver. Eu fui percebendo por que eu estava fazendo aquele trabalho, o porquê que não me preenchia aquilo que eu fazia e não me trazia completude. E hoje, princesa, fazendo essas mensagens para vocês, estando na loja, vivendo os caminhos que Deus me chamou para fazer, que Ele preparou desde o ventre da minha mãe, desde muito antes de nascermos. Hoje eu posso dizer que eu me sinto plenamente completa, porque Deus me completou e com isso Ele traz o propósito junto, Ele traz o sonho junto. Quando nos permitimos sonhar, quando nos permitimos viver por um propósito, e esse propósito, o fim não é a gente, mas o fim são as pessoas que serão impactadas com uma mensagem, com uma venda, com um conselho, com uma maquiagem, com a forma que você se comunica, com a forma que você administra, com a forma que você faz contabilidade, com a forma que você faz o seu design, na forma que você empreende, na forma como você faz diferença na sua empresa, na sua faculdade. Os nossos sonhos, o nosso propósito nos motiva a acordar dia após dia, mesmo que seja um dia cansativo, mesmo que seja um dia cheio de desafios, cheios de situações que podem nos fazer querer desistir, mas o propósito, o chamado, você entender que aquilo que você faz impacta outras vidas, transforma outras vidas, fortalece outras vidas, faz diferença na vida, serve outras pessoas. Não há maior e melhor sensação e sentimento do que viver por isso. Viver pelo serviço, viver para amar e ajudar. Quando decidimos viver o nosso sonho, o nosso propósito, se você ainda não descobriu, busque o autoconhecimento, pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor me chamou? E eu fiquei um bom tempo perguntando para Deus e aos poucos Ele vai me mostrando, vai me direcionando. Cada dia mais vou tendo mais confiança de que estou percorrendo o caminho que Ele deseja. E isso é importante a gente se autoconhecer. Desde a nossa infância, o que as pessoas elogiam mais? O que as pessoas destacam das nossas habilidades? O que você tem mais facilidade? O que você acha que flui mais? Tudo isso a gente precisa refletir porque a gente vai chegando perto dos nossos sonhos e você vai começando a sonhar mais e aquilo te impulsiona. E às vezes pode parecer distante. Quando a gente decide pelo nosso sonho, às vezes
A comparação faz com que a gente nos diminua. E principalmente os desafios podem nos fazer querer desistir e voltar para onde estávamos. Existem diversos desafios quando optamos sonhar, princesa. E na passagem de hoje, eu já falei dela um pouquinho para vocês em um dos vídeos passados. E eu vou retornar a falar só um pouquinho da história de José. José do Egito. José era um menino sonhador, princesa. E Deus o agraciou a ter sonhos. Ele dormia, tinha sonhos do chamado dele, o que Deus queria para ele. E José teve esse sonho, de que os seus irmãos se curvavam a ele, de que as estrelas, a lua se curvavam diante dele. Ou seja, ele iria governar. Porém, ele foi contar esse sonho aos seus irmãos. E os seus irmãos, com muita inveja, acabaram vendendo ele. E como eu conversei no outro vídeo com vocês sobre essa história, parece muita injustiça, Porque José só estava sonhando. José só teve um sonho. E se animou com ele, quis partilhar com as pessoas da família. Só que essas pessoas zombaram, essas pessoas não acreditaram. E essas pessoas sentiram inveja porque José foi diferente. José se permitiu sonhar, se permitiu olhar por uma outra perspectiva, ter uma visão, ser visionário. Quando nós decidimos viver os nossos sonhos, pode ser que pessoas ao nosso redor não acreditem. Pode ser que pessoas ao nosso redor tenham inveja. Pode ser que pessoas ao nosso redor tentem nos prejudicar e nos tirar do propósito. Pode ser que tenham circunstâncias que a gente acha que está nos distanciando mais do nosso propósito, só que na verdade estão nos aproximando. E esse é o cerne da mensagem. Em Gênesis, princesa, no capítulo 37, o texto José é vendido e levado para o Egito. Nesse capítulo, os irmãos de José estão premeditando prejudicá-lo. E eles avistam José chegando. A partir do versículo 19, eles falam assim de José: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora. Vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Aqui a gente já consegue entender o nível de revolta que os irmãos tinham pelo fato de José falar dos seus sonhos. Queriam matá-lo. E olha como eles intitulavam José: Lá vem o sonhador. Vamos ver até onde esses sonhos dele vai dar. Nós podemos sofrer essas afrontas também. Lá vem a sonhadora, lá vem aquela que quer pensar diferente, lá vem aquela que quer fazer diferença, lá vem aquela que está trabalhando nesse emprego e ainda fica sonhando, lá vem aquela, lá vem aquele. Isso é muito atual, não é, princesa? E talvez os irmãos de José eram tão inseguros, tinham tanta dificuldade de entender quem eram, a identidade deles, que não havia necessidade de comparação, que não havia necessidade de ter inveja de José porque ele sonhava, porque Deus tem sonhos para cada um. Deus tem um chamado para cada um. Deus nos encheu com habilidades, propósitos únicos, para que possamos fazer diferença naquilo que Ele nos chamou, no nosso propósito, no nosso sonho. E pelo medo, a insegurança de dar errado, os complexos de inferioridade, podem fazer com que a gente se trave. Porém, acaba que Rúben, o irmão de José, para que não matassem ele, falasse: não, a gente não pode matá-lo. Coloquemos ele numa cisterna, porque ele é o nosso irmão. Então Judá, um dos irmãos, fala: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Ao menos vamos vendê-lo como escravo e vamos tirar um lucro disso. E venderam seu irmão a escravo e receberam um total de 20 moedas de prata. Os ismaelitas pegaram José e o venderam depois a Potifar, que era o oficial de Faraó. Tudo isso, todos os detalhes foram levando
a ficar muito mais próximo do propósito e dos sonhos que ele tinha e que Deus tinha dado para ele. Em uma injustiça, não só uma, diversos desafios, todas colaboraram para que ele cada vez mais se aproximasse do objetivo, do sonho, ainda que ele tivesse em lugares que não pareciam fazer sentido. E ele teve um sonho que seria rei. Então ele foi vendido como escravo, depois ele foi virar mordomo, foi virar um serviçal de Potifar, ou seja, mordomo, rei, muito distante. Fez um trabalho impecável, como tudo que José fazia, ele era muito próspero, tudo que ele colocava a mão, ele dava graça, ele dava solução, independente do serviço que era. O que nos mostra também, se você não está preparada para servir, para dar o seu melhor no lugar onde você está hoje, é muito improvável, princesa, que você consiga dar o seu melhor no seu sonho. José mostrava ali que ele estava preparado e disposto a dar o melhor em qualquer lugar que Deus o colocasse. E tudo isso fez se aproximar ainda mais do seu propósito, porque Deus foi abrindo portas, Deus foi colocando situações de que era super necessário ter José, de que José era a única solução da situação. Depois ele foi preso injustamente e ficou mais 2 anos na prisão, prosperando, ajudando, administrando, e eis que Faraó vai precisar dele. Deus colocou ele exatamente no lugar que ele precisava estar, treinando, capacitando. E se não fossem esses desafios, e se não fossem essas injustiças, se não fosse a capacidade de José de prosperar, de dar o seu melhor, ainda que ele não visse o sonho se concretizando, ainda que ele fosse injustiçado, ele preferia seguir o caminho reto, ele preferia ser honesto, ele preferia dar o seu melhor, porque em algum momento isso tudo já estaria apontando para o propósito dele. E no final, a gente já sabe a história, o sonho se concretizou. É isso que acontece, que os irmãos não sabiam que era José o governador e se curvam diante dele porque precisavam de comida, exatamente como ele viu no sonho, quando ele era jovem. E o mais bonito, princesa, que eu acho que é da história, claro que a honra que José teve é extraordinária, mas uma das partes que mais me emociona em toda essa passagem é quando José se revela aos seus irmãos, emocionado. E ao invés de apontar o dedo, ao invés de ficar com amargura, ele abraça e chora para os seus irmãos, dá beijos em cada um dos seus irmãos. Eu fico pensando, olha essa maturidade, esse discernimento que só Deus pode dar. Aqueles que o humilharam, aqueles que duvidaram dos seus sonhos, que o deram como escravo, na verdade estavam ajudando ele a se aproximar ainda mais do seu sonho, do seu propósito. E ele foi grato. O sinal de beijo, de abraço aos irmãos, desse sentimento, estava atrelado à gratidão, o desafio, a gratidão por todas as situações dificílimas que ele passou. Quando nós olhamos os nossos problemas e dificuldades com gratidão, nós passamos por um próximo nível, e isso vai nos apontando, nos direcionando aos nossos sonhos. Esses dias, princesa, eu estava ouvindo uma pregação da Elevation, né? O Ministério Elevation, do pastor Steven. E ele falou uma história incrível de uma menina que nasceu com um problema na visão. O médico que ela foi fazer a cirurgia acabou errando e ela ficou totalmente cega. Só que pelo fato dela ficar cega, outras habilidades foram triplamente melhoradas. Então, ouvindo a palavra, ela conseguiu decorar os versículos da Bíblia. Ela conseguiu se encher da Bíblia, da palavra. E com isso ela escreveu mais de 8.000 canções. O que ela poderia ter visto como uma limitação e se revoltado, aquele desafio que poderia ser o que faria ela se desestimular, na verdade, apontou para o propósito dela de escrever.
de absorver de uma maneira sobrenatural e conseguir imprimir isso em canções. Então, princesa, a mensagem de hoje: continue, sonhe, se alinhe ao propósito. Os seus sonhos não são banais, os seus sonhos não são poucos, os seus sonhos não são grandes demais e impossíveis de alcançar. Continue a sonhar e, principalmente, agradeça os desafios que acontecem durante o percurso do sonho, durante a decisão de viver um propósito. Quando a gente passa a agradecer e ainda assim dar o nosso melhor em meio a circunstâncias dificílimas, pode ter certeza que isso vai nos apontar diretamente à concretização, à efetivação dos nossos sonhos. Não desista, princesa. Creia. Tem aquele do seu lado que te guia, que te mostra e te lembra todos os dias quem você é. Que te lembra que é possível sim sonhar, porque Ele dá o sonho, Deus dá o sonho, e Ele vai abrindo portas, Ele vai nos guiando para concretizar esse sonho. Não temos desafios, agradeça, mesmo que doa, mesmo que seja uma injustiça, agradeça, porque não seremos envergonhadas, não seremos injustiçadas. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece de deixar seu like, deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. Se inscreve no canal, aperta o sininho aí para não perder nenhum vídeo e compartilha com uma amiga que precisa desse boom, que precisa voltar a sonhar, que está pensando em desistir, manda para ela. E lembre-se sempre, princesa, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.